Vivemos em um mundo onde ter acesso ao dinheiro é cada vez mais fácil e perdê-lo mais rápido ainda. Mas será que o problema está no quanto ganhamos? Ou em como pensamos, sentimos e decidimos? Quantas vezes você já gastou para aliviar uma angústia? Ou adiou um plano por medo de falhar? A inteligência financeira começa na mente, e sem inteligência emocional não há liberdade possível. Nesta aula vamos entender por que as emoções têm tanto poder sobre nossas decisões financeiras e o que fazer para transformar impulso em estratégia, descontrole em consciência e desejo em realização. Porque quem aprende a controlar suas emoções, aprende também a dominar o próprio destino. Fala galera! Eu sou o professor Rafael Pimentel e estou aqui com vocês para a nossa aula de número 7 do nosso módulo de gestão de negócios. Como vocês perceberam, nós já passamos da metade do nosso módulo. Faltam poucas aulas para que vocês possam conquistar o tão sonhado certificado de conclusão do módulo de gestão de negócios. E na aula de hoje, a gente vai abordar um assunto bastante interessante, não só para você, mas para toda a sua família. Então, se você quiser convidar alguém da sua família para assistir essa aula, fique muito à vontade, que será um prazer em recebê-los neste momento. Nós vamos começar esse primeiro bloco com uma pergunta que pode parecer simples, mas que tem muito peso. Você já tomou alguma decisão financeira influenciado por uma emoção forte? Tipo, sei lá, gastar por impulso depois de um dia ruim, ou comprar algo caríssimo só para se sentir melhor. Enfim, se a resposta for sim, fica tranquilo. Isso é mais comum do que parece. Hoje a gente vai falar justamente sobre esse assunto. Como nossas emoções afetam a forma como lidamos com o dinheiro. E mais do que isso, vamos aprender a identificar esses padrões e tentar criar alternativas mais conscientes e equilibradas. Esse é o começo de uma jornada que vai unir dois mundos, que à primeira vista parecem bem distantes, o emocional e o financeiro. Mas na prática, eles estão completamente conectados. Se a gente ignora esse elo, a chance de tomar decisões ruins aumenta bastante. Então, prepara o seu caderno, porque o que você vai aprender aqui pode te ajudar a fazer escolhas financeiras muito mais inteligentes e saudáveis no futuro próximo. Para a gente iniciar, a nossa pergunta-chave aqui será: o que é inteligência emocional? Né? E antes da gente seguir falando em dinheiro, precisamos entender de fato o que é essa tal de inteligência emocional que tanto ficou famosa nos últimos anos aí no mundo dos negócios. Esse termo ele foi muito cunhado pelo psicólogo Daniel Goleman. Ele diz que não basta ser inteligente no sentido tradicional. Se você não souber lidar com as suas emoções, vai ter dificuldade em tudo, nos relacionamentos, no trabalho e também nas suas finanças. Inteligência emocional é a habilidade de reconhecer o que está sentindo, entender o motivo dessa emoção e agir de forma equilibrada, sem deixar que ela tome conta das suas decisões. Quem desenvolve essa competência consegue lidar muito melhor com frustrações, evitar impulsos e pensar antes de agir. Tudo isso é essencial para ter uma boa saúde financeira. E agora que você já entendeu o que é inteligência emocional, vamos trazer isso para o universo do dinheiro. As emoções, elas influenciam diretamente nossas decisões financeiras, muitas vezes sem que a gente perceba. A ansiedade, por exemplo, pode te levar a gastar mais do que deve, como forma de avaliar a tensão do dia. Já a tristeza pode te empurrar para compras que tentam preencher um vazio emocional. E a raiva? Ela pode resultar em decisões impulsivas, como cancelar algo importante ou gastar como forma de se vingar de uma frustração.
Esses comportamentos não acontecem por falta de conhecimento, mas sim por falta de percepção sobre o que está motivando nossas ações. A boa notícia é que a gente pode treinar o cérebro para identificar esses momentos, desenvolver mais autoconsciência e agir com mais racionalidade. Mas o primeiro passo é, sem sombra de dúvidas, reconhecer que emoção e dinheiro andam lado a lado e que fingir que isso não acontece só vai piorar o seu problema. Mas afinal, por que nós tomamos decisões ruins com o dinheiro? A economia comportamental é uma área fascinante que mostra por que a gente tende nem sempre a agir de forma racional, especialmente quando envolve dinheiro. Os pesquisadores Daniel Kahneman e Richard Thaler revolucionaram essa área ao provar que grande parte das nossas escolhas financeiras, sim, é feito de forma inconsciente, usando atalhos mentais para poupar energia. Mas calma, daqui a pouco eu vou te explicar o que são esses tais atalhos mentais, tá? Kahneman se baseou num modelo desenvolvido por Kate Stanovich e Richard West para explicar como que o nosso cérebro processa decisões. Ele propôs que existem dois sistemas de pensamento. O sistema 1, ele é rápido, emocional, automático e inconsciente. Esse sistema, ele consome menos energia. Já o sistema 2, ele é mais lento, racional, deliberado e ele é baseado em regras. Ou seja, o sistema 2, ele consome mais energia. É importante destacar que esses dois sistemas, eles não são partes físicas do nosso cérebro, mas sim formas de entender como o nosso cérebro funciona. Embora a maioria das pessoas acredite que tomamos decisões financeiras com base na lógica do sistema 2, que é pautado em racionalidade, em regras, a verdade é que 90% das decisões são geradas pelo sistema 1, que está pautado nas nossas emoções, que age sem esforço e que é guiado por impressões, sentimentos e associações. Ou seja, enquanto o sistema 1 nos faz agir automaticamente, o sistema 2 tenta analisar, organizar e corrigir essas impressões. Mas como é lento e demanda mais energia, muitas vezes ele filtra apenas uma pequena parte das informações geradas pelo sistema 1. Isso significa que a maior parte das decisões financeiras do dia a dia são tomadas no piloto automático. Para você ter uma ideia, o sistema 1 é o que faz você reagir instintivamente ao ouvir um barulho alto, completar automaticamente a frase arroz e feijão, né? Ou dirigir um carro por uma rua vazia. Já o sistema 2 é ativado quando você precisa, por exemplo, preencher o imposto de renda, estacionar o carro em uma vaga apertada ou analisar um extrato bancário com atenção. E diante disso, adivinha qual sistema nós usamos quando compramos por impulso ou cedemos a uma promoção chamativa? Acertou. O sistema 1, que é o sistema emocional. Ele nos leva a cair em armadilhas como, por exemplo, o efeito manada, que é comprar só porque todo mundo está comprando. É comprar o tal do morango do amor, que tá super agora hypado, viralizado. E você paga mais de R$ 10 por um morango. Não, não é uma caixa. Um morango do amor. E você paga mais de R$ 10. Esse é o efeito manada. Um outro efeito é o efeito ancoragem. Ou seja, acreditar que algo está barato só porque o preço antigo era mais alto. Outro efeito é o otimismo excessivo. Achar que tudo vai dar certo financeiramente, mesmo sem planejamento. Turma, acreditem, tem uma galera por aí que age como se não houvesse amanhã, ou como se o amanhã fosse incrível e que não faz sentido planejar, você só vai vivendo e vivendo perigosamente.
Compreender a atuação desses dois sistemas é essencial para desenvolver decisões mais conscientes. O desafio é treinar o cérebro para que o sistema 2 consiga interferir nas decisões emocionais e impulsivas geradas pelo sistema 1. E isso exige prática, atenção e autoconhecimento, como qualquer outra habilidade. Nós somos menos racionais do que pensamos e mais previsivelmente emocionais do que gostaríamos. Tenha certeza disso. A Black Friday é um dos eventos mais aguardados do ano, tanto pelos consumidores quanto pelo comércio. E é nessa data que muitas pessoas se preparam para comprar aquele produto desejado por um preço mais acessível. Segundo uma pesquisa feita pelo Mercado Livre, com mais de 7.800 consumidores, 8 em cada 10 pretendem comprar durante a Black Friday. E metade quer gastar mais do que no ano anterior. Mas o que está por trás desse entusiasmo todo? Durante a Black Friday, nossas emoções são colocadas à prova. A empolgação é a primeira a aparecer. A ideia de conseguir um bom negócio ativa nosso sistema de recompensa no cérebro, gerando sensação de prazer e confiança. Nós nos sentimos inteligentes, realizados, e isso estimula a continuar comprando. O problema é que nessa onda de entusiasmo, nós deixamos a racionalidade de lado. Uma outra emoção muito comum nesse período é o medo de ficar de fora, o famoso FOMO, Fear of Missing Out. Como as ofertas são por tempo limitado e com estoques reduzidos, o nosso sistema 1 entra em ação imediatamente, como se estivesse dizendo para nós: compra logo, antes que acabe. Esse medo, somado à pressão social e ao bombardeio de mensagens publicitárias, nos leva a comprar de forma impulsiva, mesmo sem precisar. Afinal de contas, o nosso cérebro, ele compra, ele adquire, ele toma decisões por medo de perder. Nós fomos criados e treinados para não perder. Então, diante de uma promoção, ninguém quer ficar de fora. E aí é quando a gente toma decisões impulsivas. E é nesse sentido que entra a compra por impulso. Nossas emoções tomam o controle. A alegria, a ansiedade, a tristeza ou a pressão externa podem sim nos empurrar para o consumo irracional. Você pode até discordar, você pode não concordar com isso, pode fazer birra, bater o pé, mas quem está dizendo isso é a ciência. Eu acredito muito na ciência. O neurocientista Christian Elgar, ele explica que o sistema de recompensa do nosso cérebro é tão poderoso que, ao ser ativado, nos faz esquecer de analisar se aquilo realmente é necessário ou se cabe no nosso orçamento. O que ele diz é que, diante de uma oportunidade, uma pseudo-oportunidade, para não perder a chance de levar vantagem naquela oportunidade, a gente não leva em consideração se eu preciso daquilo que aquela oportunidade me oferece e se aquilo cabe no meu bolso. É como se você tivesse recebendo a oferta de um produto que custa 10 mil reais e ele está sendo vendido por 7 mil reais. Mas é um produto que você não precisa e você ganha 3 mil reais. Note, não faz sentido. Mas diante de um bom parcelamento e de uma boa promoção, tem muita gente que acaba tomando decisões erradas nesse sentido. Ok, mas então, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Não é verdade? O segredo, turma, está no autocontrole. Estabelecer um orçamento antes da Black Friday é fundamental. Ter uma lista de desejos pré-definida também ajuda. Se a empolgação bater forte, tenta praticar a gratificação atrasada. Dê uma volta, espere por 30 minutos e veja se você ainda quer o produto. Pesquise também se o desconto é real ou é ilusório. Muitas vezes, e infelizmente, algumas lojas, elas vêm praticando a subida dos preços gradualmente só para poder derrubar quando chega lá na Black Friday.
E você, por não estar acompanhando ao longo do ano a evolução do preço daquele item, acaba comprando, tendo a certeza de que está fazendo um bom negócio. Mas na verdade, você não está. E o mais importante, evite comprar em momentos de vulnerabilidade emocional. Se você estiver triste, frustrado ou ansioso, talvez essa não seja a melhor hora para abrir mão do seu dinheiro e entrar, por exemplo, no aplicativo de compras ou até mesmo nas redes sociais que hoje estão forradas de promoções e de campanhas publicitárias que te levam direto para os aplicativos de compra. A Black Friday pode sim ser uma oportunidade de economizar, mas só se as suas emoções estiverem sob controle e se as suas escolhas forem de fato conscientes. Nem sempre desconta a economia. Às vezes é só ilusão emocional mesmo, viu, galera? Então é muito importante que a gente fique sempre muito atento. Agora, e se a gente conseguisse pensar antes de gastar? Turma, a gente está chegando ao fim do nosso primeiro bloco e, como vocês viram, nossas emoções têm um papel enorme nas decisões financeiras do dia a dia. Nós compramos quando estamos felizes, quando estamos tristes, estressados, entediados e muitas vezes nem percebemos que o sentimento veio antes do gasto. Mas, se as emoções influenciam tanto, como podemos tomar decisões mais conscientes? A resposta é desenvolver a sua inteligência financeira, que é justamente o tema que a gente vai abordar a partir de agora. Antes disso, eu quero te deixar algumas dicas práticas para você começar a colocar a sua inteligência financeira em prática. Primeiro, respire antes de gastar. Quando surgir um impulso para comprar algo, pare e respire fundo. Dê alguns minutos antes de decidir. Esse espaço de tempo permite que o seu lado racional, ou seu sistema 2, entre em ação. Tem uma lista de propriedades com as reais prioridades de compra. Mantenha sempre essa lista atualizada de coisas que você realmente precisa ou deseja comprar. Isso evita que você seja seduzido por ofertas de coisas que nem estavam nos seus planos. Em terceiro lugar, defina limites claros. Crie um orçamento mensal com valores para gastos essenciais, lazer, poupança, investimento, e respeite esses limites. Saber quando você pode gastar dá mais segurança na hora da escolha. 4. Identifique seus gatilhos emocionais. Repare em quais momentos você mais sente vontade de gastar. É depois de um dia ruim? É quando você está sozinho? Quando recebe uma notificação do aplicativo? Saber isso te ajuda a se preparar e se proteger dessas armadilhas. E por último, e não menos importante, faça o teste dos 7 dias. Antes de comprar algo que não estava planejado, espere por 7 dias. Se depois desse tempo você ainda achar que precisa ou que quer muito aquilo, aí sim reavalie. Isso evita muitas compras por impulso. Essas atitudes simples podem fazer uma enorme diferença no seu bolso e na sua tranquilidade. Porque mais importante do que ter muito dinheiro é saber usar bem o dinheiro que você tem. A gente vai explorar melhor o que é inteligência financeira e como ela funciona. Como que você aplica isso no seu dia a dia para melhorar a sua relação com o dinheiro e construir um futuro com mais liberdade e tranquilidade. A consciência financeira, ela começa no momento em que a emoção dá lugar à reflexão. Então prepare-se para refletir bastante a partir de agora, antes de tomar decisões de compras. Inteligência financeira é usar bem o que você tem e não apenas ganhar mais. No primeiro bloco, a gente entendeu como que nossas emoções impactam as decisões financeiras. Agora é hora de dar um passo a mais. Vamos falar de inteligência financeira. Se isso não tem a ver com ser bom em matemática, tá?
Isso não tem nada a ver com matemática. E nem com ter muito dinheiro. Tem a ver com escolhas, com comportamentos, com saber usar bem o que você já tem. Mas vamos com calma, porque esse conceito ele precisa de profundidade, galera. A maioria das pessoas pensa que ser bom com dinheiro significa ganhar muito dinheiro, mas não é bem assim. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que ganhavam altos salários e mesmo assim estavam endividadas? E quantas pessoas simples, com rendas modestas, conseguem ter paz financeira porque aprenderam a administrar bem o que ganham? Ser inteligente financeiramente é conseguir viver dentro das suas possibilidades. É entender que cada escolha de consumo impacta o seu futuro. Por exemplo, quando você escolhe parcelar um produto em 10 vezes sem juros, está comprometendo a sua renda por quase um ano. Vale a pena? Era uma prioridade? Você pensou nisso antes de passar o cartão? Você analisou todas as propriedades daquilo que você precisa? Inteligência financeira é saber fazer essas perguntas antes de tomar a decisão. Não é ser mesquinho, não. É ser consciente. É alinhar o seu comportamento financeiro com seus valores e objetivos de vida. Vamos a outro exemplo. Imagine duas pessoas que recebem o mesmo salário. Uma delas gasta tudo com roupas, delivery, saídas e parcelamentos. A outra prefere organizar seus gastos, guardar um pouquinho todo mês e vai usando esse dinheiro para realizar sonhos. Comprar um celular à vista, aquele iPhone de última geração, fazer um curso ou montar um negócio. Qual das duas você acha que vai ter mais liberdade e tranquilidade nos próximos anos? A primeira, que sai gastando como se não houvesse amanhã, ou a segunda, que mesmo para comprar um bem de alto valor como um iPhone, tem a paciência e a disciplina para guardar um pouco de dinheiro todos os meses e fazer a compra à vista? Percebe que a diferença não está em quanto elas ganham, mas como elas escolhem usar o dinheiro? É disso que eu estou falando para você. E às vezes, o problema não está no dinheiro em si, mas na falta de clareza sobre ele. Tem gente que sente culpa toda vez que gasta. Outros evitam olhar para a conta bancária. Outros ainda ignoram dívidas que acabam virando um problemão. A inteligência financeira ajuda justamente a trazer mais serenidade para lidar com esses temas. Ela tira o dinheiro do campo do medo e coloca no campo da estratégia. A gente vai entender melhor como que tudo isso funciona a partir de agora. Mas antes de seguirmos, eu quero que você guarde uma frase importante. Ser rico é ter opções. E quem administra bem o pouco está construindo um caminho para se ter muito. Guarda essa frase. Ela será bem importante na sua trajetória financeira. Mas afinal de contas, o que é a tal da inteligência financeira, né? Que eu tenho falado já há alguns minutos para vocês. Autores como Gustavo Cerbasi e Robert Kiyosaki explicam que inteligência financeira é a capacidade de tomar boas decisões com o dinheiro que você tem hoje. É ter clareza sobre as suas prioridades. É conseguir transformar pequenas sobras em grandes conquistas. Não se trata apenas de economizar, mas de dar um sentido ao dinheiro que você economiza. É dar um sentido ao dinheiro que você ganha. Pessoas inteligentes financeiramente não precisam de um salário milionário para se organizarem. Elas fazem escolhas conscientes e sustentáveis. Gustavo Cerbasi, ele recomenda você registrar e analisar todos os gastos para desenvolver a sua consciência financeira. Ele também recomenda que você estabeleça metas financeiras de curto, médio e longo prazo com base em sonhos reais e sempre celebrando cada pequena conquista alcançada no caminho. Alguns estudos em psicologia positiva mostram como que reconhecer o progresso em metas pessoais, mesmo que pequeno, aumenta a motivação, a confiança e a continuidade do bom desempenho. Esse reconhecimento ajuda a manter o foco no planejamento e a reforçar o comportamento positivo.
Robert Kiyosaki, ele destaca que investir na sua educação financeira continuamente é mais valioso do que apenas guardar dinheiro. A educação financeira ela abre possibilidades e permite entender as regras do jogo do dinheiro, aumentando a sua autonomia para tomar decisões e criar novas fontes de renda. Aprender a diferenciar ativos e passivos é fundamental para construir riqueza de forma consciente. Segundo Robert Kiyosaki, ativos colocam dinheiro no seu bolso, como investimentos, enquanto passivos tiram dinheiro do seu bolso, como dívidas e bens que geram custo. A chave da liberdade financeira está em aumentar o número de ativos e reduzir o número de passivos ao longo do tempo. Você não precisa correr muito para perceber que algumas pessoas super sortudas ganham na loteria e logo em seguida ficam pobres novamente, porque elas não conseguem diferenciar que, na verdade, a riqueza não é o tanto de dinheiro que você tem, mas a forma como você utiliza o dinheiro. Como os autores apresentaram para a gente aqui, é muito importante você entender o que é ativo e o que é passivo. O que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro e o que vai fazer com que você gaste dinheiro. Eu tenho notado que pessoas que ganharam muito dinheiro em pouco tempo tendem a gastar dinheiro com aquilo que vai te levar ainda mais dinheiro. Carros de luxo, grandes mansões, barcos, avião particular, tudo isso faz com que as pessoas percam dinheiro. E agora você deve estar pensando aí, ah, professor, mas isso aí é coisa de quem ganha dinheiro. E eu? Eu que sou um jovem, que venho da periferia, que estou começando minha carreira agora, eu não corro esse risco. Ah, você corre. Ah, e talvez você já esteja dentro dessa espiral maluca. Falei agora há pouco para vocês aqui sobre o morango do amor. Uma pessoa que eventualmente ganha 600, 700 reais, gastar 50, 60 reais comprando doce, essa pessoa está esbanjando com aquilo que não deveria. Você, por vezes, pode estar gastando aquilo que não cabe no seu bolso. E você pode estar adquirindo algo que vai te fazer gastar mais dinheiro. Um exemplo disso, eu vejo cotidianamente, a pessoa vai lá e compra o iPhone, né? Vocês vivem me dizendo que, o professor não gosta de iPhone. Não, não é isso. Mas ela compra um iPhone. E é um iPhone de última geração. E ela parcela em 24 vezes. Ou seja, já comprometeu 2 anos do seu trabalho. Só que quando ela compra o iPhone, ela descobre que ela vai ter que comprar uma capinha. E aí vem a primeira porrada. A capinha do iPhone é mais caro do que a capinha dos outros celulares. Eu não sei hoje, mas há um tempo atrás você comprava um iPhone e não vinha nem o cabo do carregador. Aí vem outra porrada. Todo e qualquer acessório do iPhone custa mais caro do que dos outros celulares normais. E o iPhone é um produto que é visado. Essa pessoa sente medo de ser roubada. O que ela tem que fazer? Pagar um seguro do iPhone. Notaram? Então, não é só a grana que ela gastou com o iPhone, mas toda a grana que está em volta disso, que vai gerando gastos ao longo do tempo, que ela não teria se ela não tivesse comprado o iPhone, se ela tivesse comprado um celular bom, mas de uma outra marca, uma marca mais popular. Então, não fique você pensando que esses gastos desordenados são um privilégio de quem tem muito dinheiro. Não, quem tem pouco dinheiro também comete esses deslizes financeiros. Agora eu vou apresentar para vocês uma parada aqui, uma ferramenta chamada de ciclo financeiro. Todo o dinheiro que você recebe entra num ciclo que pode ser simples de entender, mas com muita profundidade nos seus efeitos. Vamos olhar para cada uma das etapas com um pouco mais de atenção. A etapa de entrada é onde está a origem do seu dinheiro. Pode ser seu salário, uma venda informal que você fez de alguma coisa, um bico, uma ajuda da família. Hoje está muito na moda as pessoas ganharem dinheiro de presente, né? Os meus sobrinhos mesmo. Eu já entrei nessa vibe de, em alguns casos, entregar dinheiro porque eu não consigo pensar num presente que seja impactante. E aí fala, tá o dinheiro e você compra o que você realmente gosta, né? O importante, todos esses recebimentos que eu tô te falando são entradas, né?
E o importante nessa etapa é reconhecer e registrar de onde vem a sua renda, porque isso vai te dar clareza e controle. E é entender também quanto vem, né? A segunda etapa do ciclo é o consumo, porque você ganha o dinheiro e você vai gastar o dinheiro, né? Essa aula aqui não é para te induzir a não gastar dinheiro de maneira alguma. Não, você vai gastar. Então a segunda etapa do ciclo é o consumo. E é aqui onde moram os riscos. Alimentação, transporte, internet, delivery, pequenas compras. Nessa fase é comum a gente gastar sem perceber. Por isso é essencial anotar os gastos diários. Quando você sabe aonde está indo com o seu dinheiro, fica mais fácil identificar os excessos, né? A terceira fase do nosso ciclo é a poupança. Essa é a etapa mais negligenciada. As pessoas não poupam. E muitas pessoas pensam: quando sobrar dinheiro eu guardo. Mas a estratégia mais eficiente, na verdade, ela é inversa. Sempre você primeiro poupa, depois você consome, mesmo que seja R$ 10 por semana. Isso cria um hábito poderoso. Poupar é criar espaço para o futuro. Então, fique sempre atento a essa fase do ciclo, porque a terceira fase ela é fundamental para mudar o seu mindset financeiro, sua maneira de pensar dinheiro. A quarta etapa é o investimento. É aqui que o dinheiro passa a trabalhar para você. Investir não é só aplicar em bolsa ou no tesouro direto. Você pode investir em você mesmo, fazendo um curso, comprando um bom livro, melhorando sua fonte de renda. A ideia é multiplicar o que você guardou. E a quinta fase do ciclo é o acúmulo de riqueza. Essa é a etapa de consolidação dos seus esforços. Quando você investe de forma consistente e inteligente, ao longo do tempo começa a construir uma boa base financeira, uma base sólida. Acumular riqueza não significa ser milionário, mas sim ter reservas suficientes para garantir tranquilidade, realizar projetos e eventualmente conquistar a independência financeira. Essa fase exige muita paciência, continuidade e resistência à pressão do consumo imediato. É aqui que a disciplina financeira se transforma em liberdade. A maioria das pessoas vive travada entre a entrada e o consumo, ou seja, elas ganham e gastam, fazendo com que elas vivam sempre no limite. Nunca sobra. E sem sobra não tem crescimento, galera. Isso cria um ciclo de estresse e de repetição, porque essa pessoa ela está sempre no risco de quebrar financeiramente, sempre no risco do endividamento. Quando você passa a controlar cada etapa, especialmente priorizando a economia para investir, você muda a rota da sua história financeira. A chave está em planejar a saída do dinheiro antes mesmo que ele entre. Esse tipo de mentalidade é o que separa quem vive apenas para pagar contas e quem começa a construir liberdade e futuro. Agora que você entendeu o ciclo financeiro e como ele pode funcionar a seu favor, é hora da gente falar sobre mentalidade. Porque antes de mudar o bolso, a gente precisa mudar a cabeça. A mentalidade de escassez é aquela que foca apenas no presente, nas contas a pagar, no medo de faltar. Pessoas com essa mentalidade muitas vezes acham que não vale a pena planejar, porque nunca vai sobrar mesmo. Elas vivem apagando incêndios financeiros, repetindo os mesmos erros todos os meses. Já a mentalidade de abundância, essa significa ter um pouco mais de consciência. Mas atenção, não significa gastar sem limite. É o contrário. Significa entender que com planejamento e paciência é possível você construir um caminho financeiro sólido, que cada pequena escolha de hoje pode abrir ou fechar portas amanhã. Pensar como rico não tem nada a ver com ostentação, tem a ver com visão de longo prazo. Pessoas ricas costumam se perguntar: essa compra me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Elas pensam em legado, em liberdade, em futuro.
Agir como consciente é saber fazer essa pergunta mesmo ganhando pouco. É entender que controlar seus gastos, poupar mesmo que pouco e fazer escolhas intencionais já é um passo gigante rumo à liberdade financeira. E lembre-se, você não precisa esperar ganhar mais para começar a se organizar. É o contrário, é começando a se organizar que você se prepara para ganhar mais. Celebre cada conquista, cada meta atingida, cada mês que você conseguiu gastar menos do que ganhou. A ciência mostra que reconhecer o progresso aumenta a nossa motivação e nos mantém no caminho. Sua jornada é importante e cada passo merece ser valorizado. Turma, não se trata de quanto você ganha, mas do quanto você entende as suas escolhas. É dessa forma que a gente chega no final do nosso segundo bloco. Você aprendeu nesse bloco que inteligência financeira é muito mais sobre comportamento do que sobre conta bancária. Nós falamos sobre o ciclo do dinheiro, sobre o valor da economia, o poder do investimento e principalmente a mudança de mentalidade que acontece e que antecede qualquer transformação financeira real. Talvez você esteja se perguntando, né? Se essas mudanças são tão lógicas, por que elas parecem tão difíceis na prática? Pois é, a resposta pode estar nos padrões inconscientes que guiam suas escolhas. Nós vamos olhar para dentro, vamos compreender como que suas crenças, experiências e modelos mentais influenciam sua relação com o dinheiro. Esse autoconhecimento é fundamental para desbloquear comportamentos e criar um novo caminho financeiro mais consciente e alinhado com os seus objetivos. E mais, essas influências também afetam gestores financeiros e tomadores de decisões em empresas, pois tendências cognitivas e crenças inconscientes podem comprometer estratégias, investimentos e outros resultados organizacionais. O que você pensa influencia diretamente o que você consome. A gente costuma pensar que gastar dinheiro é uma ação racional, que basta fazer as contas e pronto, a melhor decisão vai surgir. Mas a realidade é bem diferente. A maioria das pessoas não sabe que as nossas escolhas de consumo nascem de padrões automáticos, inconscientes, que repetimos sem perceber. Esses padrões são moldados pela nossa história de vida, pelo que ouvimos na infância, pelas experiências emocionais que tivemos com o dinheiro e pelas crenças que fomos formando ao longo do tempo. Esses padrões também estão ligados ao que especialistas chamam de scripts financeiros, que funcionam como roteiros internos que a gente acaba seguindo sem pensar. Eles influenciam pequenos gastos e até grandes decisões, como trocar o carro ou contrair uma dívida. Por isso, o autoconhecimento não é apenas uma reflexão pessoal. Ele é uma ferramenta prática e estratégica. Quanto mais você se conhece, mais capaz se torna de identificar os momentos em que o impulso fala mais alto e mais preparado está para colocar em prática o que você aprendeu sobre a inteligência emocional e financeira nos blocos anteriores. Ao longo desse bloco, nós vamos aprofundar essa jornada de dentro para fora, buscando o ponto de partida da sua autonomia financeira. A neurociência e a psicologia comportamental mostram que nosso cérebro busca a economia de energia. Por isso ele automatiza comportamentos, inclusive financeiros. O problema é que muitas vezes esses hábitos não nos ajudam. Pelo contrário, nos mantêm travados, repetindo ciclos de endividamento, ansiedade e frustração. Olha só, nós vamos entender como que a sua história, as suas crenças e os seus hábitos moldam suas decisões financeiras todos os dias. E o mais importante, como que você pode começar a mudar esses padrões, com base no autoconhecimento e na construção de novos hábitos mais saudáveis. Nossas emoções, memórias e experiências moldam profundamente a forma como lidamos com o dinheiro, influenciando desde pequenos gastos até decisões de investimento. Emoções como felicidade ou tristeza
podem nos levar a compras impulsivas em busca de gratificação imediata ou até de alívio emocional. O medo, por sua vez, pode gerar aversão ao risco, nos impedindo de tomar decisões financeiras estratégicas. A ansiedade prejudica o planejamento e nos empurra para o consumo descontrolado. E o desejo de reconhecimento social pode nos fazer gastar apenas para manter aparências. Além disso, experiências traumáticas como dívidas passadas ou perdas financeiras podem deixar marcas emocionais profundas, resultando em comportamentos defensivos, bloqueios ou até fobias relacionadas ao dinheiro. O estresse recorrente também pode desencadear um ciclo de consumo desorganizado, criando uma sensação constante de falta de controle. Para lidar com tudo isso, o autoconhecimento é essencial, galera. Ele nos ajuda a reconhecer padrões, entender nossos gatilhos emocionais e buscar respostas mais conscientes. Planejamento financeiro, educação financeira e apoio profissional, quando necessário, também são recursos importantes dessa jornada. Lidar bem com o dinheiro não é apenas uma questão de saber fazer contas, é, antes de tudo, saber identificar o que nos move, o que nos sabota e o que nos fortalece na hora de tomar decisões importantes. Diversos especialistas, turma, como Gustavo Cerbasi, que eu já citei aqui, propõem uma classificação de perfis financeiros que nos ajuda a compreender melhor nossas atitudes com o dinheiro. E eu vou falar aqui para vocês agora, vou apresentar 5 perfis, os 5 principais perfis, né? O poupador diz respeito a indivíduos que são naturalmente focados em guardar dinheiro. Eles priorizam a segurança financeira e o planejamento para o futuro. Costumam ser mais disciplinados em seus gastos e buscam constantemente acumular patrimônio. No entanto, eles podem ser excessivamente conservadores e perder oportunidades de crescimento por medo de arriscar. O segundo perfil é o gastador. Esse valoriza o prazer do consumo imediato e tende a gastar todo o seu dinheiro ou até mais, sem muita preocupação com o futuro. Para esse perfil, aproveitar o presente é prioridade. A poupança, quando ocorre, é direcionada para lazer ou realizações de curto prazo, como viagens. O terceiro perfil é o descontrolado. Esse perfil enfrenta dificuldades constantes em organizar suas finanças. Ele gasta mais do que ganha, recorre a empréstimos, vive em ciclos de dívidas. A falta de planejamento e controle gera mais estresse e afeta outros aspectos da sua vida. O quarto perfil é o desligado. Esses demonstram pouca ou nenhuma atenção aos aspectos financeiros. Não acompanham seus gastos, não costumam poupar nem investir, deixando as finanças em segundo plano. Não necessariamente têm problemas financeiros graves, mas também não possuem clareza sobre sua situação econômica. E o último perfil que eu quero contar para vocês são os financistas, né? Esses possuem um alto grau de conhecimento sobre finanças e investimentos. Eles buscam otimizar resultados, reduzir desperdícios e aumentar o retorno sobre o seu dinheiro. Pensam estratégica e analiticamente com foco na construção de um patrimônio sólido. Nenhum perfil é melhor ou pior. O objetivo aqui é reconhecer o seu padrão predominante e, a partir dele, buscar o autoconhecimento e o equilíbrio. A educação financeira não muda apenas comportamento, ela transforma percepções e amplia possibilidades. Nesse momento, é hora de olhar com atenção para aquilo que acreditamos sobre o dinheiro. Muitas dessas ideias que parecem verdades absolutas não são, né? Não são. Elas, na verdade, são crenças limitantes, ou seja, pensamentos enraizados que bloqueiam o nosso crescimento financeiro sem que a gente perceba. Frases como, eu sou pobre, já nasci assim. Ou então, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro. Ou, eu não sou bom com números, sabe? Ou então a clássica, né, que o dinheiro é sujo. Essa a gente aprende
Já nas fraldas, você começa a engatinhar, pega uma moeda, põe na boca, o que que sua mãe fala? Solta, cospe, joga fora, é sujo, é caca, não presta. E aí você vai aprendendo que o dinheiro é sujo. Ai meu Deus, mamães e papais, parem de falar para seus filhinhos e filhinhas que dinheiro é sujo. Apenas explique que o dinheiro não pode ser colocado na boca. Mas dinheiro não é sujo, né? E a última frase, prometo. Tem uma que fala assim: quem enriquece perde valores, né? Ah, não, esquece tudo isso, galera. Essas frases muitas vezes foram aprendidas na infância e, e foram repetidas por pessoas próximas, como seus pais, seus avós, os vizinhos, ou seja, figuras de autoridade. Com o tempo, essas ideias criam um filtro emocional e mental que interfere diretamente na forma como a gente se comporta diante do dinheiro. Imagina, a vida toda você aprendeu que o dinheiro é sujo. Aí agora você tem dinheiro, o que você faz? Você se livra do dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Uma pessoa que acredita que dinheiro só vem com muito sofrimento pode inconscientemente evitar ganhar mais ou não se permitir prosperar. Já quem acredita que gastar é viver pode ter dificuldade em manter uma reserva de emergência mesmo sabendo que precisa. Então, vocês estão notando como essas crenças elas operam como um sistema automático? Como se fossem trilhos invisíveis que nos colocam sempre na mesma direção. Independente do que queremos racionalmente. Na sua razão você pensa uma coisa, mas esse modelo mental te leva para outra coisa. É por isso que mesmo depois de aprender técnicas de planejamento e investimento, muitas pessoas continuam com dificuldade financeira. Porque o problema não está só na prática, mas na forma de pensar. O primeiro passo para transformar isso é reconhecer quais são essas crenças. Depois, é preciso questioná-las. Será que isso mesmo é verdade? Será que é verdade mesmo? De onde veio essa ideia? Essa crença me ajuda ou ela me atrapalha? A partir daí, você pode substituir essas crenças por outras crenças fortalecedoras. Eu vou te ensinar 3 agora aqui, tá? 3 para você repetir, para escrever, para pôr no status do seu WhatsApp, para colocar na parede do seu quarto, na porta do seu guarda-roupa, no espelho do seu banheiro. A primeira: eu sou capaz de aprender a cuidar do meu dinheiro. Porra, bicho, você tem que ser capaz de cuidar do seu dinheiro. É inconcebível, é inaceitável você trabalhar tanto e não cuidar do seu dinheiro, e não saber cuidar do seu dinheiro. A segunda: eu posso construir um futuro melhor com escolhas consistentes. Oh, sim, claro. Só que você vai ter que aprender a viver o presente. Viver o presente tendo clareza de que você está construindo um futuro. É abrir mão de algumas coisas hoje para conquistar algo muito maior lá na frente, tá? E a terceira, pega a visão. Eu mereço viver com tranquilidade financeira. Galera, você precisa ter paz para viver. E se você estiver endividado, criatura de Deus, uma pessoa endividada não tem paz. Por vezes, eu sei, você se desespera, vai lá no shopping, faz o raio de uma dívida, porque você não estava em paz. E aí você vai ter 10 minutos de paz. Mas ao longo dos próximos meses, você não vai ter paz. E aí você vai se endividar, criatura. Então, entenda que você merece viver com tranquilidade financeira. A mudança de mentalidade, ela é essencial para qualquer processo de evolução pessoal e qualquer processo de evolução financeira. E ela começa com a coragem de olhar para dentro. Você tem que ter coragem de se visitar. Você tem que ter coragem de se questionar. Vamos falar um pouco agora sobre outro ciclo, tá? Vamos falar sobre o ciclo do hábito financeiro. Se você já tentou mudar um hábito financeiro e não conseguiu, talvez não seja falta de força de vontade. A neurociência e a psicologia comportamental apontam que os hábitos funcionam em ciclos.
E a chave está em entender esse funcionamento. Existe um autor chamado Charles Duhigg, do livro O Poder do Hábito. Esse autor defende que todo hábito ele é formado por 3 elementos: gatilho, ou deixa, né? Rotina e recompensa. Então, primeiro, o gatilho é algo que dispara uma ação automática, é o que ativa esse hábito. Rotina é o comportamento repetido que cria o hábito. E a recompensa é o alívio, prazer ou a satisfação que você sente logo depois, tá? Vamos para um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Gatilho. Você teve um dia estressante, foi um inferno, deu tudo errado na escola, você foi fazer seu trampo lá como jovem aprendiz, o seu chefe é um mala sem alça, que te encheu as paciências, um cliente chegou no balcão e, nossa, estressou com você, te tratou mal, você foi para casa chorando, ônibus lotado, enfim, dia ruim. Esse é um gatilho. Aí qual é a rotina? Você vai lá e pede comida por delivery. Ou então você vai lá e faz uma compra online. A recompensa, qual que é? É a sensação de conforto. É o alívio da tensão momentânea. O problema é que esse alívio ele é temporário, mas o impacto financeiro ele é real e duradouro. E esse ciclo ele se repete. Quanto mais vezes repetimos, mais forte o hábito se torna. Esse mecanismo é automático, porque o cérebro busca economizar energia cognitiva, lembra? E ele também vai automatizar decisões. É uma forma eficiente de fazer isso, mesmo que isso nos leve a repetir comportamentos prejudiciais. Essa é a notícia ruim. Mas calma, eu tenho uma notícia boa para você. Calma lá. A notícia boa é que é possível quebrar esse ciclo. E ó, tem uma estratégia simples, tá? Primeiro, você vai identificar o gatilho. Então, qual situação gera o impulso? É emoção? É uma hora do dia? Sabe, é o estresse? Então, identifica, né? É a falta de companhia? Ou é a companhia de alguém? Né? Às vezes você estar com alguém te gera um gatilho. Depois, você vai substituir a rotina. Você vai trocar essa rotina. Você vai trocar o comportamento financeiro prejudicial por outro mais saudável. Então, por exemplo, você teve um dia péssimo, horrível, e aí ao invés de você pedir um delivery e gastar uma fortuna de comida, se empanturrar de comida ruim, de comida que vai fazer mal para a sua saúde, você resolve fazer uma caminhada, conversar com alguém, escrever um diário, produzir histórias, pintar um Bob Good, né? Tá super na moda lá, oh, mãe, qual que é o Bob Good? Né? Você pinta o raio do Bob Good. E aí, terceiro, preserva a recompensa. Encontre outra forma de obter o mesmo alívio ou prazer sem gastar de maneira descontrolada. Com a repetição consciente, você constrói um novo hábito, tá? Ao invés de comprar algo quando você está ansioso, você pode anotar seus sentimentos, tomar um chá. A recompensa, que é o alívio da ansiedade, ela continua, mas a rotina mudou, percebe? Outra estratégia prática é o uso de checklists, ou como são conhecidos, trackers financeiros, que ajudam a criar uma consistência sobre seus padrões. Aplicativos de organização financeira também funcionam como aliados ao trazer dados concretos sobre o quanto se gasta e em que situações. Mas lembre-se, mudar hábito financeiro é menos sobre cortar gastos e mais sobre mudar a estrutura mental que sustenta esses hábitos. Tenha paciência, porque isso leva tempo, exige autoconhecimento e, acima de tudo, exige que você reconheça as suas vulnerabilidades, que você seja paciente com você mesmo. O importante é manter-se consciente, é manter-se consistente e é celebrar as pequenas vitórias que você vai encontrando pelo caminho. Nós vivemos em uma sociedade de consumo altamente
conectada e influenciada por comportamentos sociais, principalmente pelas redes sociais. Muito do que nós consumimos é influenciado não por uma necessidade real, mas por um desejo de pertencimento, por status ou por influências externas que nem sempre percebemos de maneira consciente. Vamos pensar nos influenciadores digitais. Quando um criador de conteúdo exibe um produto, ele está muitas vezes inserido em um contexto de vida idealizada. O que ele mostra é mais do que um item, é um estilo de vida. E ao nos compararmos com essas imagens, podemos ser levados a consumir para nos sentirmos incluídos ou valorizados. Algumas marcas que vendem experiência é um outro bom exemplo. Nós não compramos apenas um tênis esportivo, mas nós compramos a ideia de saúde, performance ou pertencimento a um grupo específico. Isso vale também para roupa, celular, viagem, até cursos, né? Eu sempre fico observando a galera da academia do início do ano. A pessoa vai lá, compra um smartwatch de última geração, compra aquele tênis que brilha, aquela roupa toda, né, customizada e bonita, e se prepara. Esse dia eu tava rindo, porque eu falei, caramba, as mulheres, elas se maquiam para ir pra academia, e elas vão pra academia, vão puxar ferro, vão malhar, vão transpirar, e vai atrapalhar, bom, enfim. Foi só um pensamento intrusivo, desculpa. Mas, aí a pessoa vai lá e compra um tênis, e ela viu um atleta de alta performance usando aquele tênis, ou então ela viu um influenciador digital colocando aquele tênis e correndo pelo condomínio onde ele mora, todo arborizado, coisa linda e tal, e ela compra o tênis. Lindo! Mas ela compra o tênis e vai pra academia do bairro dela, com o aparelho caindo nos pedaços, com o espelho que tá tudo manchado, craquelado. Ou seja, ela não faz parte da vida daquele influenciador digital. Mas ela comprou o tênis para se sentir incluída, porque talvez aquele tênis entre na moda. Talvez quando ela chegue na academia, ela veja outras pessoas usando aquele tênis. Isso faz com que ela queira usar também. Mas isso não faz com que ela seja parte daquilo. Então, é essencial você exercitar um olhar crítico sobre o que está por trás das suas escolhas de consumo. Pergunte-se sempre: eu realmente preciso disso? Eu estou comprando por mim ou é para ser aceito? Isso está alinhado com os meus objetivos financeiros e pessoais? Consumir de forma consciente não é abrir mão do prazer de comprar, mas é entender melhor por que fazemos certas escolhas e evitar que nossa vida financeira seja guiada por pressões externas. Esse tipo de reflexão ajuda a fortalecer o autoconhecimento e contribui para escolhas financeiras mais alinhadas com os nossos valores e também com os nossos planos. Olha só, eu quero te fazer agora um convite para fazer um teste para identificar qual é o seu perfil de mentalidade financeira. Para isso eu preciso que você pause o vídeo, pegue papel e caneta. Se você quiser convidar alguém que está aí na sua casa, que está aí perto de você para fazer esse teste, a hora é agora. Então, pausa o vídeo, corre lá, pega papel e caneta. É um teste super simples, tá? A ideia é que você consiga nesse momento refletir sobre como você lida com o dinheiro e conhecer melhor o seu perfil de mentalidade financeira, porque isso pode te ajudar a tomar decisões mais coerentes com os seus objetivos e identificar pontos de melhoria. O teste ele é rápido e ele te dá uma ideia inicial de qual dos perfis mais se aproxima da sua realidade atual. Mas é importante você saber desde já que perfil não é rótulo, tá? Ele não é é só um ponto de partida para o seu autoconhecimento, tá? Então, eu vou te esperar aqui. Você vai correr lá agora, vai pegar papel, vai pegar caneta, vai convidar quem você quer que participe com você. Pede para essa pessoa também pegar papel e caneta. Vai lá, que eu te espero aqui. Corre! E aí, pegou? Bom, espero que sim. Vamos lá. Você deve escolher, enfim, eu vou te fazer algumas perguntas e para cada pergunta eu vou te dar 5 opções, tá?
E aí você deve escolher qual alternativa melhor representa o seu comportamento habitual. E aí no final a gente vai entender, a gente não, você vai entender qual é o seu perfil de mentalidade, tá? Seja honesto, seja sincero. Aqui não existe resposta certa ou resposta errada. É importante que você seja sincero com você. Esse é um presente de você para você. Ninguém precisa saber. Você não precisa mostrar para ninguém o seu perfil. Você pode ir lá, fazer o seu teste, identificar o seu perfil e tomar as decisões financeiras que você precisa tomar depois disso. Então, você não precisa contar para ninguém. Isso faz com que você fique mais à vontade para poder fazer o teste, tá? Então, bora lá, que eu vou colocar agora aqui do lado já a primeira pergunta. Vamos lá, galera. A primeira é: quando você recebe o seu salário, você A, já separa uma parte para guardar. B, sai pagando tudo que sobra. Não, desculpa. Eu li errado aqui, galera. Vamos de novo. Vou fazer a pergunta de novo, tá? Quando você recebe o seu salário, você A, já separa uma parte para guardar. B, sai pagando tudo e o que sobra você gasta. C, usa tudo e se faltar, usa o cartão de crédito. D, nem sabe ao certo quanto entra e sai na sua conta. E alternativa E, planeja, paga, investe e ainda analisa seu rendimento. Então, responde aí: A, B, C, D ou E? Vamos para 2. Se você não respondeu a primeira, pausa o vídeo, responde e depois vem para 2. Bom, vamos lá. Quando você vê uma promoção, olha que arriscada essa, hein? Quando você vê uma promoção, alternativa A, só compra se já estava planejado. Alternativa B, adora aproveitar, mesmo que não precise. Alternativa C, compra mesmo sem ter dinheiro. Alternativa D de dado, nem acompanha as promoções. E a alternativa E de escola, avalia se é uma real oportunidade e compara preços. Então, pensa um pouco. Devia ter colocado um reloginho aqui, né? E responde aí. Vamos para a pergunta de número 3. O seu controle financeiro. A, é feito todo mês, mesmo que simples. B, é mais mental do que anotado. C, não consegue manter controle. D de dado, nunca nem tentou. E, usa planilhas ou apps e revisa constantemente. Responde aí, que eu tô te esperando. Vamos para a próxima pergunta. Tô me sentindo Silvio Santos aqui. Valendo! Não, mentira. Com relação às suas dívidas, você A, evita ao máximo. B, usa o cartão, mas se controla. C, vive no rotativo e no cheque especial. D, nem sabe quanto deve. Ou E, usa crédito com estratégia e quita com planejamento. Bora, responde aí. Pensando no futuro, você A, guarda dinheiro para emergências e planos. B, pensa no futuro, mas não faz nada ainda. C, mal dá para pensar, o foco é sobreviver. D de dado, vive o presente, o futuro é incerto demais. E, tem investimentos, plano de aposentadoria e metas. Essa é a pergunta de número 6 e a gente já está acabando, são somente 10, tá? Quando você pensa em lazer, A, escolhe atividades de baixo custo. B, gasta com prazer, mesmo sem planejamento. C, usa cartão ou empréstimos para bancar momentos de lazer. D, não sabe quanto pode gastar com isso. E, reserva uma parte do orçamento para esse fim. Importante essa pergunta, hein? Sobre suas metas financeiras, você A, tem metas claras e poupa para realizá-las. B,
Tem metas, mas não poupa regularmente. C. Não tem metas, vive mês a mês. D. Não pensa muito sobre isso. E. Tem metas de curto, médio e longo prazo, com um plano estruturado. Vamos, turma, que tá acabando, hein? Próxima pergunta. Quando algo inesperado acontece, você A. Usa sua reserva de emergência. B. Pede ajuda ou usa o cartão. C. Entra em dívida. D. Fica perdido, não sabe o que fazer. E. Tem seguro, reserva e plano para imprevistos. Penúltima pergunta. Sobre conhecimento financeiro. Você A. Busca aprender, mesmo que pouco. B. Conhece o básico, mas não aprofunda. C. Tem dificuldade com o tema. D. Nunca se interessou. E. Estuda, lê e acompanha o mercado. Boa pergunta também. E para fechar, quando você pensa em investimentos, A. Já ouviu falar, mas não aplica. B. Tem curiosidade, mas não sabe por onde começar. C. Acha arriscado demais. D. Nem pensa nisso. E. Já investe e diversifica a sua carreira. Agora, você vai somar as respostas de acordo com a letra. E você vai descobrir qual é o seu perfil. Então, se a maioria das alternativas você tiver apontado para a letra A, significa que você é um poupador, um clássico conservador que guarda dinheiro e que por vezes prefere a segurança do que arriscar. Se a maior parte for alternativa B, você é o gastador. Aquele que faz uso da grana, eventualmente até tenta guardar alguma coisa, mas não consegue ter regularidade. Ele é o oposto do poupador. Ele tem uma tendência a gastar mais do que ele ganha. Então aqui tem um problema, tá? Se a maior parte das suas alternativas for da letra C, tá enquadrado como descontrolado. Aqui a coisa é muito séria, porque é um perfil que pode ter problemas mais sérios com dinheiro. Aqui é a galera que gasta por impulso, sem planejamento, que facilmente fica endividado. Se a maior parte das suas alternativas estiver na letra D, você é o típico desligado. É o perfil que não se preocupa com dinheiro, que finanças, né? Acaba deixando de lado, não liga para planejamento financeiro, não dá a devida atenção. Então a dica é passe a dar atenção para as suas finanças, tá? E a alternativa E é o financista, que é o perfil de quem tem autoconhecimento e quem já tem habilidades aí para administrar o dinheiro e sabe investir e tomar decisões. Turma, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo passado na aula de hoje. Esse é um conteúdo muito importante que conecta com o assunto das próximas aulas. Então, na próxima aula a gente vai aprofundar mais o nosso conhecimento sobre tipos de investimentos ali e vamos entrar na gestão orçamentária, já migrando da finanças aqui, da inteligência financeira para a finança corporativa. Então, qual a influência disso dentro das empresas? Então, fique ligado e não perca, tá bem? Um grande abraço, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, turma! Valeu!